Vamos lá, galera. Posse do Donald Trump foi 2 dias atrás, no dia 20 de janeiro de 2025, e está deixando várias pessoas preocupadas com marcas profundas e gerando debates intensos, obviamente, a favor e contra. Em menos de 24 horas, ele assinou dezenas de ordens que impactam diretamente não só os Estados Unidos, mas também Brasil e o mundo todo. Então, suas decisões têm provocado aplausos de um lado dos apoiadores deles e muita preocupação entre críticos, enquanto líderes globais tentam decifrar o que essa nova fase da política americana significa para eles. Então, fica até o final do vídeo porque eu vou falar com você sobre medidas que vão afetar a América Latina, vai afetar o Brasil, sobre a questão de gênero, investimentos, bitcoins e várias decisões que vão afetar todos nós. E não faltou polêmica no evento. O nome de Elon Musk surgiu nos noticiários por conta de um suposto gesto nazista feito durante a cerimônia. Contudo, se você assistiu o vídeo direto e não fica influenciado pelos outros, fica claro que Musk apenas fez um gesto de saudações acompanhante de uma fala de meu coração e de vocês, algo semelhante ao que vimos muitas vezes com Kamala Harris em oposições bem parecidas com isso. Thank you. Outro momento meio engraçado, antes que a gente vai começar os pontos mais polêmicos, que roubou a cena foi Mark Zuckerberg, que ele foi flagrado, sempre assim, quando você faz uma coisa errada, você vai ser flagrado naquele momento. Em uma situação bem constrangedora, ele estava visto conferindo os decotes da nova noiva do Jeff Bezos, uma cena que gerou bastante risadas e virou meme instantâneo na internet. Mas vamos focar o que realmente importa, o impacto das primeiras medidas do Donald Trump. Como o Brasil e o restante do mundo deve se preparar para lidar com as mudanças que já está vindo para cá. Então vamos começar a falar das medidas. Presta bem atenção. Primeira coisa, ele declarou emergência energética nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que Trump ele usou seus poderes. Para quem não sabe, os presidentes dos Estados Unidos têm muitos poderes. Ainda no caso de Trump, que ele tem apoio das duas casas do Congresso, aí ele tem praticamente poderes absolutos para declarar qualquer coisa que ele quer. Não tem quase ninguém que vai opor ele. Ele declarou uma emergência energética com objetivos de acelerar projetos relacionados com combustíveis fósseis, como exploração de petróleo, gás natural. O foco dessa medida, obviamente, aumenta a independência energética dos Estados Unidos, aumenta bastante a produção americana de petróleo. Isso vai impulsionar a economia, e especialmente em estados produtores de energia. O impacto no Brasil, obviamente, se Estados Unidos vai aumentar a produção de petróleo e de gás, lá isso vai pressionar os preços, porque vai ter muito mais oferta no mercado, e o petróleo caindo os preços dele para baixo, obviamente isso vai prejudicar as receitas de Petrobras e outros setores de energia no Brasil. Além disso, o Brasil vai poder enfrentar bastante competição no mercado de exportação de petróleo, especialmente para o mercado como a China e a Europa. Trump declarou outra coisa sobre emergência nacional nas fronteiras do Sul, e isso vai impactar bastante para o Brasil. Com a declaração de emergência nacional, Trump ele consegue reforçar a segurança nas fronteiras, tornando ainda mais difícil acesso de imigrantes para os Estados Unidos, seja por terra, por mar ou por ar. Ele também vai poder solicitar mais recursos federais e enviar pessoas adicionais, incluindo tropas militares, para atuar na região da fronteira. Trump fez uma promessa na campanha que ele vai fazer a maior deportação em massa de imigrantes ilegais. A meta dele é deportar 1 milhão de imigrantes ilegais por ano, o que seria 4 milhões no final do mandato dele. E os primeiros a ser deportados seriam imigrantes como histórico criminais e imigrantes com deportação já aprovados na justiça. O impacto no Brasil, obviamente, deportação de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, ilegalmente nos Estados Unidos, pode aumentar bastante, e além disso, vai endurecer políticas migratórias, pode afetar famílias brasileiras e limitar oportunidades para quem quer estudar ou trabalhar, obviamente, nos Estados Unidos. Outra coisa importante, Trump declara fim da ideologia de gênero e foco no mérito. Durante seu discurso no posse, Donald Trump fez uma declaração bombástica. Seu governo reconhece oficialmente apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Ele afirmou que essa será a política oficial dos Estados Unidos. Daqui para frente, marcado uma guinada conservadora no debate sobre gêneros. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Trump também destacou que sua administração vai abandonar políticas que priorizam raça e gênero na vida pública. Segundo ele, a sociedade deve ser baseada apenas no mérito, onde as conquistas individuais terão mais peso do que identidades. Uma decisão importante foi também anunciada para o esporte. Donald Trump determinou que atletas só poderão competir de acordo com o gênero de nascimento, encerrando a possibilidade de participação de pessoas trans em categorias
diferentes. Ele justifica a medida como uma forma de proteger a integridade das competições e garantir justiça entre os competidores. Eu não sei vocês, mas eu lembro muito bem na cena que uma competidora, uma nadadora americana, que era campeã durante muito tempo, simplesmente chorando porque não tinha chance nenhuma de ganhar de um homem que até pouco tempo atrás era número 400 no ranking nos Estados Unidos, e aí resolveu que agora ele é uma menina e começou a competir e praticamente ganhou todas as competições e quebrou todos os recordes que as meninas durante anos e anos lutavam para manter. Então, eu espero muito que essas cenas a gente não vai ver mais. E também podemos falar da cena que todo mundo lembra da Olimpíada, da italiana, que obviamente questionou que ela nunca apanhou tão forte de novo, um algeriano que estava competindo como mulher, mas na verdade não era bem assim. Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto, ma non è da me arrendermi, è proprio perché quindi ho detto basta, ho messo fine diciamo al match, ma... Outra coisa, obviamente, muito perto para nós, a relação do Trump dos Estados Unidos agora com a América Latina. Trump ele deixou claro que sua relação com a América Latina será guiada somente pelos o que ele considera melhor para os Estados Unidos. Durante a campanha, alguns acreditavam que ele poderia ser mais pragmáticos depois de assumir, mas suas primeiras ações mostram que ele não está nem aí para os interesses dos outros ou suavizar a sua postura. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Ele declarou bem simples: eles precisam de nós mais do que a gente precisa deles. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. E, sinceramente, ele está certo nesse ponto, entendeu? Um exemplo disso, dessa nova postura, foi a reversão de uma medida de Joe Biden que havia retirado Cuba da lista dos países que patrocinam o terrorismo. Obviamente, Donald Trump entrou e já colocou Cuba de volta nessa lista, o que vai trazer mais sanções e mais dificuldade econômica para o país. Além disso, ele cancelou a autorização para empresas americanas explorar petróleo na Venezuela. Prejudica mais ainda a economia de Nicolás Maduro, o ditador lá, que já enfrenta uma grave crise, obviamente, que afundou o país para... Você já sabe para onde deu. E bem, a respeito do Brasil, Donald Trump já mostrou que ele não pretende fazer nenhuma concessão e não beneficiar nada no Brasil que não seja benefício dos Estados Unidos. Donald Trump já demonstrou que ele não vai esquecer tão rápido críticas feitas por líderes como Lula no passado. Durante o governo anterior, Lula chamou Trump de fascista e nazista. Isso parece ter deixado algumas marcas. Agora, ele deixou claro que não haverá um relacionamento amigável ou pragmático, especialmente com o governo que se estavam contra ele. Um ponto extremamente importante para todos nós: a restauração da liberdade de expressão e fim da censura federal. Donald Trump anunciou como prioridade a restauração da liberdade de expressão nos Estados Unidos, comprometendo-se a eliminar qualquer legislação ou regulamentação que limite a livre manifestação de ideias, especialmente nas plataformas digitais. Depois de anos e anos de esforços federais para restabelecer a liberdade de expressão, vou assinar um decreto para impedir qualquer forma de censura do governo. Ele enfatizou que pretende rever e, se necessário, derrubar leis e diretrizes que estabelecem controle sobre o que pode e não pode ser publicado, e essa medida reflete um posicionamento forte contra o que ele considera censura, promovendo uma maior abertura nas redes sociais e outros meios de comunicação. Um exemplo concreto que já aconteceu agora, essa abordagem foi a suspensão da ordem que havia restringindo o funcionamento do TikTok no país. Com isso, o aplicativo voltou a operar normalmente nos Estados Unidos, enquanto o governo busca uma solução definitiva para questões de segurança nacional relacionadas à plataforma. E essa decisão demonstra que Trump está disposto a confrontar diretamente políticas anteriores e fortalecer a liberdade de expressão como um dos seus pilares do governo. Bem, por que isso é importante? Porque quando o líder da maior potência do mundo declara para onde ele acredita que o mundo deveria ir, ou pelo menos para onde ele está levando os Estados Unidos, isso vai ecoar em outras economias do mundo. Alguns mais, alguns fortes. Espero que isso vai ecoar bastante no Brasil, porque a gente precisa. Outro ponto interessante, que Donald Trump, ele simplesmente expressou a intenção dele de negociar com o governo de Panamá e recuperar o controle do canal de Panamá. Para quem não sabe a história, os Estados Unidos que construiu esse canal foi transferidos para Panamá em 1999 e agora Trump argumenta que esse canal é vital
por os interesses econômicos e militares dos Estados Unidos, e essa proposta foi vista como potencialmente desafiadora para as relações entre os dois países, Panamá e os Estados Unidos. Ele falou que praticamente Estados Unidos que construiu, que pagou, e os chineses, ele está reclamando que os chineses que estão aproveitando mais até do que os Estados Unidos. Outra medida interessante, isso ele já falou isso na campanha dele, ele decidiu uma medida simbólica. Ele assinou uma ordem executiva que vai renomear o Golfo do México, todos vocês conhecem aqui, pode ver na foto, como Golfo da América. A mudança foi vista como uma reafirmação nacionalista americana e gerou, obviamente, debate sobre o impacto diplomático, especialmente com o México. Embora sem consequências práticas imediatas, isso foi interpretado como mais um passo na retórica de América primeiro. Retirada do Acordo de Paris, embora os Estados Unidos já saiu desse Acordo de Paris, Acordo Climático de Paris, durante seu primeiro mandato, Trump formalizou novamente a saída. Ele alegou que esse pacto foi injusto com os Estados Unidos, prejudicando sua economia, enquanto países como China e Índia não enfrentaram as mesmas restrições ambientais. A decisão, obviamente, foi polêmica, muitos líderes mundiais e organizações ambientais criticando fortemente ele. Trump determinou o fim de subsídios federais para projetos de energia eólica e solar, quer dizer que vai ter mais dinheiros federais para investir na indústria do petróleo. Outra coisa muito forte que Trump bateu na campanha eleitoral dele e obviamente já está começando a colocar em prática é a revisão de déficits comerciais. Quer dizer, Trump ordenou que agências federais vão começar a analisar todos os países que eles estão com déficits comerciais com os Estados Unidos. Quer dizer o quê? Que eles exportam para os Estados Unidos mais do que eles importam. Quer dizer, para os Estados Unidos, para o Trump, isso é uma coisa injusta. Especialmente, obviamente, a questão da China. O objetivo era identificar várias práticas comerciais desleais, como subsídios ilegais ou barreiras comerciais, e propor medidas para proteger a indústria americana. Isso, obviamente, aumentando novas tarifas em cima. O foco principal do Trump é a China, mas o mundo todo vai receber os ricochetes dessa coisa. Se a gente fala do Brasil, como eu falei para vocês, o Brasil pode ser afetado indiretamente. Por exemplo, tarifas sobre produtos chineses pode mudar fluxos comerciais e criar oportunidade, por um lado, para exportações brasileiras de commodities. Por outro lado, isso também pode ser impacto negativo caso Trump também vai resolver expandir essas restrições, esses impostos para outros países. Então, todo mundo vai ser perdendo nesse caso. Outro ponto que talvez todo mundo vai concordar e achar muito bom, mas eu acho não tão bem. O presidente Donald Trump afirmou seu compromisso em encerrar conflitos internacionais, destacando a intenção de finalizar as guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, e Trump também expressou o desejo de evitar o envolvimento dos Estados Unidos em novas guerras, enfatizando que o sucesso de uma administração seria medida não apenas pelas batalhas vencidas, mas também pelas guerras evitadas. E aqui eu vejo um grande problema. Paz, que Trump provavelmente está querendo dizer que ele quer, requer força. Quando outros países percebem que você não está disposto a brigar, que você só está zelando pela paz, infelizmente isso abre apetite para muitas guerras desnecessárias. Um exemplo simples, a China agora com Taiwan. Se a China vai perceber que Estados Unidos não pretende defender Taiwan, porque Estados Unidos não pretende entrar para guerra nenhuma, só da intenção de não entrar para guerra, isso pode fazer abrir uma nova guerra entre China e Taiwan. Isso pode falar de qualquer conflito no mundo. Conflitos é muitas vezes interesses econômicos e muitas vezes interesse de ego dos líderes. E quando percebe que o preço que vai pagar por eles vai ser muito maior do que os benefícios, os líderes e o país recuam. Quando vai perceber que a maior potência no mundo, a maior potência militar, não pretende brigar, porque para eles vai se concentrar somente nos problemas internos deles, isso infelizmente faz um convite de vários novos conflitos no mundo. Esse é o que eu vejo nessa parte. E por último, para todos os amantes do cripto e Bitcoin, que estava super esperando para ver o que ele vai falar, o Trump ele não falou praticamente nada a respeito na posse dele, mas como um empresário que gosta do dinheiro, ele lançou um meme coin que chama Trump. Ele lançou ela um dia antes da posse. E esse meme coin, só para vocês, valorizou o ponto que provavelmente Trump vai ganhar com ela, não sabe exatamente quanto, mas estamos falando na ordem de dezenas de bilhões de dólares. Então, mesmo que ele não citou o Bitcoin naquele posse, você pode ter certeza que a gente pode esperar um governo muito pro esse tema de cripto, Bitcoin e assim vai.
Nesse vídeo eu levantei alguns pontos da posse dele, obviamente tem muito mais coisas e vai aparecer nas próximas semanas outros dezenas de passos que Donald Trump e Estados Unidos vai fazer. Alguns por, alguns contras, nós vamos analisar junto. Aliás, eu quero que você escreva aqui no chat. Você acha que essa eleição dos Estados Unidos de Donald Trump vai ser boa para o Brasil ou ruim? Ou você é a favor ou contra essa eleição de Donald Trump? Escreve aqui no comentário. Se gostou, compartilha com outras pessoas. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte e liga o sininho, obviamente.